galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caminho da Aprovação. Eu sou o professor Rodrigo Artuso e nesse nosso podcast eu convido alunos que têm uma história de vida, uma vivência no vestibular, nos concursos, que é o caminho da sua aprovação. Lembrando que o caminho da aprovação não é um caminho em linha reta, ele é um caminho curvo, com buracos na pista, às vezes sem terceira faixa, às vezes vindo até algumas vezes vindo caminhão na contramão. Você tem que desviar de todos esses problemas para alcançar a sua tão sonhada aprovação. E é por isso que nesse nosso podcast eu nunca conto a história do convidado. É sempre o convidado que conta, porque ninguém melhor que ele para contar como foi chegar até a aprovação. E nesse episódio eu tenho uma convidada especial, né, lá do nosso querido e amado Nordeste, lá nasceu em Recife e hoje mora na região metropolitana porque foi aprovada em medicina. Elaine, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, professor. É uma alegria estar aqui, sempre acompanhei o seu canal, Resolvendo a Química, e agora vou poder conversar aí com os meus colegas que também acompanham e contar um pouco da minha história. Ah, que legal. Isso é ótimo. Que eu sempre digo assim, ninguém melhor que você para contar a sua história. Então, mulher, apresente-se, fale o que você faz, aonde você foi aprovada. Conta um pouquinho da sua história, que é muito, muito legal mesmo. Você já me contou uma parte dela aqui em off. E agora conta pra galera aí, fala um pouquinho. Então, pessoal, meu nome é Elaine, eu tenho 25 anos de idade. Como o professor já falou, nasci no Recife, moro aqui na região metropolitana. E minha história com essa aprovação, ela é um pouco uma conversão, sabe aquela placa assim, conversão da pista? Você vai mudar o sentido para onde você estava indo assim totalmente, né? Um giro de 90 graus. Foi o que eu fiz, eu resolvi fazer isso, né? É, como eu estava falando antes de a gente começar a gravar, eu fiz o meu ensino médio em uma escola técnica do IFPE, acredito que no Brasil todo tem os IFs, né? E lá eu fiz os 4 anos, que era o ensino médio, junto com o curso técnico de segurança do trabalho. Concluí todo o meu ensino médio com o curso em 2014. E foi em 2014 que eu fiz o meu primeiro Enem para valer. Eu tinha feito um Enem 2 anos antes, já tinha feito 2 vezes, para me preparar, para conhecer a prova psicologicamente, entender a dureza que é fazer o Enem, porque é uma prova muito cansativa. E aí, quando foi no meu último ano do ensino médio concurso, eu fiz a minha prova do Enem. Na época, a minha intenção era fazer comunicação social. Eu gosto de falar, gostava da ideia de jornalismo, de você trabalhar com a imprensa, achava uma coisa bem dinâmica. E aí eu fui fazer a minha prova e quando saiu o resultado, já existia o SISU, então a gente podia escolher a faculdade que ia colocar a nossa nota. Aqui em Pernambuco, pouquíssimas faculdades ainda fazem provas específicas, o Enem realmente você entra em tudo, né? E aí, o que que aconteceu? Eu tive ali uma nota bastante positiva, uma nota acima do que eu esperava, na verdade, porque no meu terceiro ano do ensino médio, no meu quarto ano, porque eu fiz os 3 mais o curso técnico, eu estava estagiando, então eu ia para o curso técnico de manhã e eu estagiava de tarde, então meu tempo para estudar era muito resumido. Mas eu consegui uma nota muito boa e considerando os pesos que favoreciam ali na UFPE, é muito forte essa questão dos pesos na nota. Então, como eu queria um curso de humanas, eu sempre fui uma pessoa com facilidade para escrever redações e para fazer questões de linguagem, questões de natureza, eram mais difíceis para mim, questões de biologia, química, física, a minha nota já não era tão positiva. Mas os pesos me ajudaram bastante a tirar nota boa na redação. E aí foi quando eu vi que eu conseguiria passar em direito. E aí eu lembro muito bem da minha conversa com a minha mãe. Já tinha saído, acho que, uns 2 cortes, e eu fiz, mãe, a minha nota entra em direito. E aí a minha mãe fez assim, você vai colocar direito. Aí eu falei assim, mas eu não quero fazer direito. Aí ela fez assim, mas minha filha, passar em direito é difícil.
Se você começar a fazer direito e você não gostar, você vai poder fazer o Enem de novo e entrar em outro curso. E aí eu fiz assim, olha, faz sentido. Uhum. E foi aí que eu decidi fazer direito, né? Então, eu comecei ali em 2015.1 na Universidade Federal de Pernambuco. E o primeiro ano para mim foi a parte mais difícil. É um curso que ele é bastante teórico, a gente estuda filosofia, a gente estuda sociologia, a gente estuda até economia ali no primeiro período. Então eu passei um tempo assim meio deslocada, eu fiz, olha, eu acho que não é isso que eu vou me adaptar. Mas aí no segundo ano do curso, a partir do terceiro período, quando eu comecei a estudar direito propriamente dito, né, direito civil, processo civil, direito penal, eu comecei a me interessar mais, até porque o direito é uma coisa muito interessante, Sim. e me adaptei ao curso, me adaptei à rotina, aos amigos que eu fiz, e segui, fiz vários estágios na área de direito, concluí dentro do tempo esperado, me formei em 2020, eu era para ter me formado em junho, que eu era a turma do meio do ano, mas por causa da pandemia do coronavírus, eu me formei ali em novembro, a gente teve um delay, e fiz a minha prova da OAB em dezembro e fui aprovada. Então, eu cheguei Uau! naquela fase que todo estudante de direito chega quando acaba a faculdade, que é o que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar para concurso, vou fazer uma pós-graduação, vou advogar, vou... Enfim, Uhum. abriram-se para mim aquele leque de possibilidades e a que mais me interessou no primeiro momento foi tentar fazer um projeto de pesquisa para tentar uma vaga em mestrado. E Uhum. foi aí que eu conheci um canal no YouTube, não sei nem se eu posso falar o nome de outro canal, porque Pode, pelo amor de Deus, pode fazer falar o que você quiser aqui, tá? Aqui é tudo livre. Se a pessoa dona desse canal quiser depois pedir algum direito, fica à vontade, mas aqui você pode falar tudo, tá? Aqui vale tudo. não, acho que ela não vai fazer isso não, porque ela é uma Não. amorzinha. A professora Wendy Bezerra, o canal dela é especializado nisso, em preparar pesquisa, ajudar pessoas a fazerem seu Hum, objeto de pesquisa, metodologia de legal. pesquisa. E foi assistindo as playlists do canal dela que eu percebi que eu não podia continuar estudando direito. Porque ela falava assim: olha, você tem que escolher um assunto que você goste, que você se interesse, e uma coisa que me tocou muito no coração na época era que você perceba que com aquilo você vai estar ajudando a sociedade, Uhum, ajudando as outras pessoas. O seu objeto de pesquisa ele tem que ser uma evolução, mas ele tem que valer a pena do seu ponto de vista. E aí eu percebi que, apesar de ser uma pessoa que conhecia o direito, tinha terminado o curso, eu não tinha essa gana de continuar estudando aquilo. E aí eu comecei a refletir, entrei em crise. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Porque eu fiz assim, meu Deus, e agora? Né? Eu não tenho a vontade de continuar estudando isso para o resto da minha vida, mas isso é minha profissão. E qualquer Desculpa, profissão, desculpa a interromper. Quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Tu falou que ia fazer o mestrado e aí tu pirou a cabeça. Quantos anos você tinha? 23. 23. Eita lasqueira, beleza. Só pra eu me colocar aqui na história, porque, nossa, que doideira isso, hein, mulher? Caraca. Foi, eu passei um tempo sem fazer nada, porque acho que uns 6 meses sem fazer nada, porque eu fiz assim, cara, eu não consigo elaborar um projeto de pesquisa, eu não quero estudar para concurso, assim, a não ser, assim, na minha visão, se eu fosse estudar um concurso, seria porque eu queria atuar naquela vaga, sabe? Por exemplo, Uhum, poxa, eu quero muito ser uma promotora de justiça, então eu vou estudar para o concurso para promotoria. Para mim não fazia sentido estudar concurso para qualquer concurso, porque as pessoas estudam para concurso. uhum. Eu sou muito assim, né? Eu sei que tem pessoas que não pensam Não, tanto nisso, não, mas perfeito. é meu, assim. Uhum, Então, eu comecei a... Um amor do paciente. Então, eu comecei a pensar no que eu iria fazer uhum. da minha vida. Qual seria a melhor decisão a tomar. E foi aí que um amigo meu, que tinha largado a faculdade de Direito, no primeiro ano ainda, para fazer medicina, eu reencontrei ele no Instagram. E, na época, ele estava fazendo umas lives com alguns professores dele, do curso de medicina, Que falando legal. sobre as áreas da medicina. E aí eu lembro que a primeira que eu assisti foi com uma professora endocrinologista.
que eu fiquei encantada, assim, encantada com aquilo. Eu fiz, caramba, veja só, o trabalho dessa pessoa é ajudar as pessoas a viverem melhor, a cuidarem da própria saúde, a terem mais qualidade de vida. Então, foi aí que me deu aquele clique, era uma coisa que eu não tinha tido vontade até então. Eu fiz, poxa, se eu estudasse medicina, eu estaria estudando o objeto que eu teria mais possibilidade de estudar algo extremamente interessante, extremamente complexo, mas que também tem uma aplicação muito próxima da melhoria da vida das pessoas. Então, eu comecei a rezar muito e para poder pensar se realmente seria isso, porque eu teria que parar, quer dizer, parar até eu já estava, mas eu teria que me dedicar muito tempo para conseguir isso. E aí eu comecei a estudar sem contar para ninguém. Na verdade, porque eu não tinha coragem de contar para ninguém. Isso é legal de saber, hein? Você não contou pra ninguém, segredo. Eu comecei a conversar com esse meu amigo. Eu falei: olha, eu acho que eu quero fazer medicina, mas será que eu vou conseguir passar? Eu comecei a conversar com ele, né? Aí ele começou a me incentivar. Ele fez: nossa, com certeza você vai passar. Se você se dedicar, se você estudar a prova, se você levar isso a sério. Foi até uma coisa que ele me disse, assim, você pode pensar na desvantagem que você tem da diferença de tempo desde que você terminou seu ensino médio, ou você pode pensar na vantagem que você tem, da maturidade que você tem em relação aos outros concorrentes. Perfeito. E, para mim, isso fez todo sentido, Total. porque eu não sou mais uma pessoa... Eu passei pela insegurança do primeiro vestibular. A gente vai fazer, mas a gente não acredita muito na gente. E todo o nosso futuro está em cima daquela prova. A gente fica sempre se questionando assim: caraca, se isso não der certo, quem eu vou ser? O que é que meus pais vão pensar de mim? O que é que os meus amigos que vão passar, eu vou ficar para trás? E eu não ia passar mais por essa pressão. Eu ia para essa prova, e eu fui para essa prova com a consciência de que era um esforço realizado com um objetivo, e que, se não desse certo, era normal, porque era um objetivo difícil de ser alcançado, e eu ia precisar continuar construindo em cima daquilo, até conseguir chegar no resultado final. Isso me lembrou também uma frase que uma outra pessoa me disse quando ficou sabendo, que foi assim: você não pode se culpar se não conseguir algo muito difícil. Eu acho que quem está tentando vestibular há muito tempo se culpa muito por não conseguir, mas, Uhum. cara, não se culpe por não conseguir de primeira. É algo muito difícil. A gente não é robô para memorizar as coisas assim automaticamente. Nós temos sentimentos, nós temos ansiedades, nós somos pessoas em construção o tempo todo. Então, foi aí que eu virei a minha chave e fiz, cara, é possível. Se é possível, aí eu lembro que eu pensava muito assim, professor. Isso foi mais ou menos em janeiro do ano passado, de 2021, né? Comecei a pensar assim, fiz, cara, tem duas formas de eu viver a minha vida a partir de agora. Eu posso tentar, e ainda que não dê certo, eu vou passar o resto da minha vida pensando, mas eu tentei. Ou eu posso não tentar e passar o resto da minha vida dizendo, cara, eu nunca tentei realizar aquele sonho que eu tive. Que incrível, incrível. Então, entre essas duas opções, eu fiz, cara, eu preciso tentar. Show, Eu preciso show, tentar. show, show. Se eu não conseguir, Deus sabe, outras pessoas conseguiram resultados melhores, isso foi justo, mas se eu não tentar, eu perdi para mim mesmo. E eu não posso perder para mim mesmo, né? Então eu criei uma rotina de estudos, assim, eu percebi logo a princípio que eu tinha muito mais facilidade em humanas, eu fiz um curso de 6 anos de humanas, né? Então eu precisava me focar em matemática e nas ciências da natureza. Eu não tinha muito dinheiro para investir em cursinhos, porque apesar de formada, eu não estava trabalhando. Eu comecei a pegar causas assim de pessoas conhecidas, de amigos da família que precisavam entrar com processos, mas era uma coisa muito inconstante, eu não tinha um salário. E eu não podia também pedir para os meus pais me darem esse suporte, porque eu tenho uma profissão. Então, eu comecei a tentar fazer as duas coisas. Eu comecei a tentar pegar os trabalhos que eu conseguia, para conseguir me manter, assim, minimamente, e estudar.
E aí eu comecei a criar aquela minha rotina de estudos e eu fiz assim, eu vou para o YouTube. Eu vou para o YouTube porque no YouTube eu vou encontrar muita coisa. E eu nem tinha noção da quantidade de coisas que eu iria encontrar no YouTube. Eu imaginei a princípio, não, no YouTube eu vou encontrar muita coisa, mas quando eu fui para o YouTube, eu fiquei impressionada com a qualidade de pessoas, assim, como o senhor, o professor, que passam conteúdo, que fazem aulas ao vivo. Eu acompanhava as suas lives de resolução de questões de tarde, ao vivo. E eu dizia para minha mãe, não me interrompa. Isso aí ele já, quando ela já sabia. Não me interrompa, porque a aula é ao vivo, e se eu tiver dúvida, eu vou gritar aqui nesse chat, com caps lock, assim. Professor, Que porque legal. química, para mim, era uma das coisas que eu não tinha nada na cabeça, assim. Eu peguei um livro de Feltri que eu tinha do ensino Uhum. médio, e eu li o livro. Eu, eu Se fui aprender, assustou. eu fui ler o livro com um marca-texto, assim, porque eu fiz assim, cara, eu preciso relembrar isso aqui. Então, aí depois de um tempo, minha mãe percebeu que eu estava estudando, né? Não é uma coisa assim, que é fácil de você esconder que você está estudando. Minha mãe chegava no meu quarto, olhava assim, abria a porta, e dizia, minha filha, você está fazendo o quê? Estou estudando. Aí ela fazia assim, estudando para quê? Aí eu, não, tô estudando as coisas aqui, estou estudando. Até que chegou um dia, assim, que eu fiz, mãe, eu estou estudando porque eu vou fazer o Enem. Aí ela, o Enem, minha filha? Não é para concurso, não. Nossa. Minha mãe doida que eu faça um concurso, né? Eu, não, Coisa mãe, de mãe, né? Coisa de mãe, normal. normal, ela quer que eu fique bem, né? E É, aí, sim, claro, claro. aí a minha mãe fez, você estou pro Enem? Pra quê, minha filha? Assim, eu quero tentar medicina. Aí ela botou dois olhos desse tamanho. Medicina, minha filha? Ela fez assim, mas você não teve essa vontade, não? Aí eu Caraca. fiz assim, mas agora eu tô. Aí eu sei que aí ela chamou meu pai e disse, a menina disse que vai estudar para medicina. Aí meu pai, você vai estudar para medicina? Vou. Aí ele, por quê, minha filha? Aí lá fui eu contar essa história que eu contei para o senhor, para ele, né? De que eu percebi que, apesar de eu ter me dado bem no direito, assim, de uma forma assim, de que eu terminei meu curso de direito, que eu passei na OAB, mas eu não queria, não me sentia animada para continuar estudando aquilo. E aí eles fizeram assim, você vai mesmo fazer isso? Vou. Então faça, Deus te abençoe, faça, é, continue estudando, não se aperreie com nada e a gente vai estar aqui. E eu não conseguiria nada disso, nada, 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 nada da minha vida sem os meus pais, eles são maravilhosos e acredito que todo mundo que gravou esses vídeos com o Senhor pode falar dessas pessoas assim, a avó, o avô, a tia, assim, esse suporte que a gente precisa, né, para caminhar. E aí, o que que aconteceu? No YouTube eu conheci o canal do professor Gui, e Uhum. dentro do canal do professor Gui eu conheci o seu canal. Comecei a acompanhar os dois, comecei a seguir os dois no Instagram, e pouquíssimas pessoas sabiam que eu ia fazer o vestibular, assim, só uns amigos mais próximos mesmo, que com o passar do... Eu fazia assim, não vou contar para ninguém, não, deixa eu estudar mais um mês para ver se eu vou fazer mesmo. Aí, o tempo foi passando que eu continuei estudando, aí eu comecei a fazer assim, uns simulados, e aí eu percebia que a minha nota estava às vezes mais baixa, às vezes um pouco melhor, assim, o número de questões, né? Porque não tem como a gente saber a nota. Aí eu comecei a contar para algumas pessoas mais próximas, né? Olha, eu estou estudando para fazer o Enem. Às vezes é porque eu estava um pouco triste, eu não estou conseguindo o resultado que eu esperava. E aí as pessoas tomavam aquele susto inicial, e aí eu explicava. Mas assim, fui fazer o Enem e lembro que um mês antes eu parei toda a minha vida, assim, até os meus trabalhos eu fiz, assim, só o mínimo possível. Não atendi ninguém, assim, desculpa meus clientes. Porque o que não fosse urgente para mim podia esperar, entrei naquela vibe, assim, preparação na hora que acordava até a hora que ia dormir. Show. Leva muito a sério. Consegui, dentro desse período, melhorar meu número de questões, o número de questões que eu estava fazendo. Quando chegou perto do dia, orei,
tomei muito remédio, porque me deu uma dor na coluna, eu fiquei com uma crise de coluna, porque eu estava estudando muito, e aí as minhas costas meio que Hum. paralisaram, eu fiquei toda travada. E eu fiz assim, como é que eu vou fazer uma prova de 5 horas sentada, com as costas paradas, numa cadeira desconfortável de escola pública e tal. Aí eu, cara, o que é que eu vou fazer? Eu tomar remédio, eu tomei uns remédios loucos. Olha o mau exemplo da futura médica, né? Eu fui na farmácia e fiz, moço, tô com muita dor na coluna, preciso ficar sentada 5 horas. Qual anestesia que o senhor tem aí para me passar? Não, daí daqui uns anos você vai ficar médica, vai lembrar dessa história, vai falar, meu, eu podia ter morrido com a mistureba que eu fiz. Mas foi isso mesmo. Meu pai, minha filha, você não vai tomar isso. Eu fiz, vou, porque eu não vou deixar a dor prejudicar. Eu não podia deixar, assim, é claro que a minha dor é uma coisa séria, né? Mas Uhum. eu sabia o que tinha causado, era o excesso de tempo sentado e tal. E eu fiz assim, eu não posso deixar agora que a dor impeça a minha prova. E deu certo, porque eu tomei, assim, os remédios. Não dormi, fiquei preocupada. Fiz, cara, será que eu vou apagar com esse remédio? Porque, né, você toma Eu- um monte de Isso que remédio. eu fiquei pensando na hora da prova, você ia ficar lá. "Yeah." Mas eu acho que eu estava tão atenta, assim, que não me deu sono, graças a Deus, não me deu É, sono. alguns desses remédios, na verdade, eles não dão sono porque para aliviar a dor eles aumentam a sua produção de algumas substâncias que te deixam com uma adrenalina maior, daí você fica mais agitado, entendeu? Então, provavelmente você deve ter tomado um desses e você ficou tipo, não tô sentindo dor, mas Exatamente. eu tô voando na prova doendo. Redação. Ah. Ai, que legal. Crianças, pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse Não podcast, façam isso. pelo amor de santo Deus, não invente moda. Ah, mas a Elaine falou lá no podcast do professor que ela fez um coquetel de remédios. Eu vou pedir para ela, inclusive no Instagram, qual foi o coquetel, porque daí ela passou, fez a redação super rápido. Meu, não é assim que funciona. Essa mulher tá falando essa história aqui, ela podia ter tido um piripaque, nem ter ido fazer a prova. Podia ter dormido Podia. o É domingo verdade. inteiro e não ter acordado para fazer a prova. Então, não faça a mesma coisa, por Não faça, favor. gente, eu não recomendo fazer a mesma coisa. Eu fiz assim, no desespero e na imprudência. Não sejam imprudentes, sejam inteligentes, prudentes e comprei uma cadeira bem confortável para estudar sem quebrar a coluna. Aí, Sensacional. aí, cara, acho que eu preciso voltar um pouquinho para explicar também como eu passei na universidade que eu passei. Eu Isso. tenho família em Campina Grande. Uhum. E aí, o que que acontece? Eu tenho também uma amiga de ensino médio, da época do IF, que fez o ensino médio junto comigo, que não conseguiu passar na Universidade Federal de Pernambuco e foi estudar na Universidade Federal de Campina Grande. E aí, quando eu resolvi fazer medicina e comecei a estudar, uma das primeiras pessoas que eu tive a coragem de falar foi para ela, Uhum. porque ela está estudando. E aí ela fez assim, nossa amiga, vai dar tudo certo, vai ser ótimo, você vai ver. Eu tenho até um material aqui que eu posso te passar da época que eu estudei, porque ela estudou alguns anos para conseguir passar. E ela me explicou que lá a média da nota para entrada era aritmética. E aí eu me toquei, Hum. cara, isso vai me dar um boom maravilhoso. Porque eu vou tirar uma nota boa em humanas, eu vou tirar uma nota boa em linguagens. E em comparação com a federal, essas notas são meio mortas para mim, elas têm um peso muito insignificante. E foi assim que eu, enquanto estava estudando, eu olhei para a cara, eu olhei para os meus pais assim, e fiz, olha, eu acho que eu vou passar. Se eu passar, não vai ser para aqui, para Pernambuco, não. Eles, como assim, você para Pernambuco? Eu fiz, olha, Maiara, que é o nome da minha amiga, Mai, se você ver esse vídeo, um beijo. Mike estuda lá em Campina Grande, ela me explicou que lá eu consigo aproveitar melhor a minha nota nas outras disciplinas. E eu tenho minha tia que mora lá, então eu tenho tia Dete que mora lá, é um suporte, é família também, e adoro a cidade, e lá tem uma vantagem, professor Rodrigo, eu preciso falar dessa vantagem.
não tem o congestionamento do Recife. É isso aí, né? Oi, Que congestionamento. parece brincadeira, mas não é. Assim, quem mora em grandes cidades deve saber do que eu estou falando. Assim, quem mora em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Uhum. Fortaleza, acho que no Paraná, Curitiba já é conhecido por ter um trânsito melhor, viu, professor? Ah, tá piorando, tá indo no rumo, assim, não tá que nem Recife, mas tá ruim às vezes, viu? E você E aí, fugiu do trânsito, né? Ai, cara, assim, eu passei muito tempo estudando na cidade universitária aqui, e eu ia de ônibus e voltava de ônibus, e assim, 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para voltar. Então, se você pensar que você está perdendo 3 horas do seu dia, todos os dias, e você está ficando cansado, isso uhum, prejudica com certeza o seu rendimento. Então, assim, mesmo eu estando indo morar em uma cidade, que fica a 2 horas e meia de distância da minha casa, para eu ir e vir uma vez por semana, para passar o final de semana em casa, eu vou gastar tipo 3, 4 horas da minha vida. E se eu passasse na hora daqui de Pernambuco, eu ia gastar, às um vezes, 4 horas dia. num dia, Isso. quando acontecesse algo extraordinário no trânsito. Então, assim, para mim, isso era muito importante. Quando eu percebi isso, eu fiz, cara, vai ser muito bom isso, porque só de você poder dormir meia hora a mais e você não se estressar, o Uhum. estresse do trânsito, ele para mim, assim, na história dos meus estudos todos, ele é muito exaustivo. E aí eu percebi que eu ia conseguir eliminar isso. Que show. Deixa eu fazer uma pergunta. 2021, janeiro, tu tomou essa decisão, estudou, Foi. fez o vestibular, o Enem, e com a nota do Enem, você já entrou em um ano, mesmo tendo ficado 7 anos sem estudar o ensino médio, sem ter estudado química, física, matemática, em um ano tu tirou a nota suficiente para passar em medicina. É Foi, isso mesmo? foi. Rapaz, mulher, isso é um negócio que, olha, meus parabéns, viu? Porque muita gente tem que entender agora como que você fez isso. E assim, só para resumir, quem tá ouvindo, eu entendi o que ela fez. Ela meteu a cara. Ela foi. Ela tinha o apoio da família, dos amigos, e ela foi. Ah, mas eu preciso fazer o melhor cursinho para passar. Não. Ela procurou coisa no YouTube. Ela procurou a gente no YouTube. A gente encontrou aqui, o Prof tem as playlists de toda a química aqui, se você quiser. Tudo com qualidade para passar no Enem. Pegou livro, meteu a cara no livro. E isso é uma coisa que o teu amigo, quando falou com você, falou com verdade, que é a maturidade que você tinha, que você tem. Isso ajudou bastante. E mais uma coisa, a estratégia de conhecer a forma com que a prova que você fez usa a nota do Enem. A universidade que tu fez usa a nota do Enem. Ah, professor, mas Campina Grande é muito longe. Eu sou do Rio Grande do Sul. Só que se você for pensar, pega um voo Recife-Porto Alegre, pega um voo João Pessoa, Porto Alegre, Campina Grande, acho que já deve ter Campina Grande, São Paulo, Porto Alegre, deve ter voo. É, é, Tu vai gastar aí umas 5 horas para vir para casa, para passar o final de semana no voo. Compra uma promoção, sempre tem uma promoção. Isso que a Elaine falou é a verdade. Às vezes você ia passar muito mais tempo por dia se deslocando dentro da tua cidade, você nem ia aproveitar com sua família mesmo. Então, tudo isso vale na hora que você está se preparando. O que a Elaine fez não foi mágica. Ela meteu a cara, ela estudou, ela foi estrategista e corajosa. Isso eu tenho que valorizar. Parabéns pela coragem, mulher, porque é exatamente tudo isso que você está contando aqui pra gente. Tem que ter coragem, hein? Parabéns. Que loucura. O que mais que tu fez? Que loucura. Loucura, eu achei loucura total. Assim, eu que nem eu aqui agora, vou fazer medicina agora. Sabe? Tipo, né? Quantos anos eu não estudo história, geografia, não escrevo uma redação, né? Então, pô, que legal isso. Que legal. Então, você que está ouvindo esse podcast, você não entendeu o que a Elaine contou? Escute de novo. Você não entendeu isso que o prof entendeu da história dela? Escute de novo.
Eu acho que você precisa ouvir várias vezes essa história para você perceber que cada um vai ter o seu momento, cada um tem o seu tempo, mas a estratégia, o olhar para onde você vai fazer, como que você vai usar a sua nota do Enem, também vale. Elaine, E últimas assim, professor, considerações. Isso, fale aí, o que mais você tem para complementar essa tua linda é, história, mulher do céu? Que eu tô adorando. tipo, assim, eu já tinha pensado nisso que eu falei para vocês, de botar minha nota para Campina Grande por causa dos pesos, mas também quando a minha nota saiu, eu comecei a fazer uma pesquisa, assim, de Uhum, quais eram as universidades que eu tinha mais chance, considerando a minha nota, considerando a última nota de corte, e eu tinha uma tabela enorme de Excel, assim. Mas eu comecei no papel, aí começou a ficar rabiscado, nojento. Aí eu comecei a fazer assim, eu fiz olhar, aí eu comecei a olhar todas as universidades que eu tinha uma real possibilidade de ir, né? A de Alagoas, a da Paraíba, né? Que é em João uhum, Pessoa, a do Rio Grande do Norte, a UFESA, que fica no interior do Rio Grande do Norte, a do Ceará. E aí eu comecei a ver, assim, a minha primeira opção seria aqui em Campina Grande. A minha segunda seria no Recife ou em Caruaru. uhum. Né? E aí, assim, acho que isso é muito importante quem quer fazer, assim, não despreze a sua nota. Estude, assim, mesmo que se ela não for a nota que você queria para a sua primeira opção, estude em qual universidade a sua nota tem mais chance de ser chamada, de ser remanejada. Assim, aí tem muita gente que não entra porque não acompanha as listas de espera. Tem algumas universidades que você precisa ficar sempre se reinscrevendo para acompanhar. E, assim, se você realmente quer, assim, não é difícil, não é cansativo, não é um pouco estressante, mas você não vai se arrepender, porque se sua nota está perto, está ali perto, em algum lugar você consegue entrar. Que legal. E uma coisa que eu queria complementar, assim, é que eu estudei, é verdade, mas eu devo, assim, o resultado que eu consegui apresentar, eu devo a grandes mestres que eu tive. Os mestres do YouTube, como o senhor, professor, que vão ali de graça ensinar. Os mestres dos meus pais, que me ensinaram a moral, o que é certo, a viver bem. É, os mestres dos meus antigos professores, que me deram uma base, que mesmo fazendo muito tempo que eu tinha tido elas, na medida que eu fui estudando, eu fui relembrando as coisas e a nossa mente ela tem essa capacidade de se readaptar olha, eu já passei por aqui, né? A gente vai, os caminhos eles vão se reabrindo, né? A química para mim foi muito assim, eram caminhos que foram se reabrindo, né? Eu lembro disso, eu tenho uma memória disso, e aí tudo foi se reconstruindo para mim. E para todo mundo que não sabe se recomeça, cara, se o teu coração está pedindo, recomeça, porque hoje em dia eu estou trabalhando ainda como advogada, agora eu estou trabalhando em um escritório mesmo, né, porque Uhum. o meu curso só vai começar no final do ano por causa do atraso da pandemia e tal, e eu estou aproveitando esse tempo para fazer uma poupança e tal, para me ajudar. Mas mesmo assim, quando eu lembro, cara, meu curso vai começar, eu vou começar a estudar, vou aprender o que eu queria aprender, e aí já peguei o plano de aula, as disciplinas que eu vou ter, e fico sonhando, e fico assim, nossa, não me arrependo de nada. Acho, inclusive, professor, que mesmo que eu não tivesse passado, eu não me arrependeria, porque foi uma experiência extremamente enriquecedora, extremamente enriquecedora. Eu reaprendi e aprendi coisas novas também, e isso por si só já foi incrível e uma experiência muito boa. Aliás, isso é uma coisa que todo mundo precisa aprender. O Enem não precisa ser uma experiência ruim, ele pode ser uma experiência muito boa. Legal. Meu, muito obrigado. Eu tenho um orgulho muito grande dos alunos e eu fico muito, muito feliz em conseguir ajudar, né? Colocando nossos materiais gratuitos. É exatamente o que você sentiu quando ouviu aquela mulher falando que ia ajudar o próximo com com o curso de medicina e você sentiu isso. É quando você fala isso, que eu ajudei de forma gratuita. Eu botei aula lá, eu tirei o meu tempo, gravei o vídeo, editei, coloquei lá. É exatamente essa sensação, agora você retribuindo assim, de dever cumprido, sabe? De ter conseguido ajudar alguém a chegar nesse ponto.
Muito obrigado mesmo por compartilhar a sua história. Eu acho que muita gente vai aprender muito. E isso que você falou do Enem ser um aprendizado, o caminho até a aprovação tem que ser um aprendizado. Esse é o motivo pelo qual eu faço esse podcast, né? Da mesma forma, no YouTube, tá nas plataformas de streaming de áudio, tá no Spotify, tá no Apple Podcasts, tá disponível exatamente para mostrar para a galera que todo mundo tem a sua oportunidade, todo mundo tem a sua hora, e é isso que vai acontecer. Uma hora ou outra, o seu momento, a sua vez vai chegar. Então, Elaine, muito obrigado mesmo pela participação. Sério, eu fico muito, 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 muito honrado de ter feito parte dessa tua história de conquista. E é isso. Galera, vou deixar a Elaine marcada aqui, tá? Vou deixar porque é futura doutora, mas pelo amor de Deus, não peço que ela tomou. Né? Não peço que ela tomou no dia para aliviar a dor nas costas. Não vai encher o saco. Ah, Elaine, o que você tomou? Que ela vai te dar um ban lá no É. Instagram se você encher o saco dessa Nem mulher. peço atestado, porque já tem uns amigos pedindo atestado. Eu fiz, cara, Nem atestado, porque ela é advogada, ela vai te processar antes de te dar o atestado. Gente, a gente se encontra num próximo caminho da aprovação. Se você curtiu, curte aí, compartilha com a galera a história da Elaine. Eu acho que vale a pena também você jogar para esse mundão todo e fazer chegar lá na Maia, amiga dela, para a Maia ouvir e para todo mundo conseguir ouvir, certo? A gente se encontra na próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Elaine. obrigada, professor.